Olá, mais um vídeo. Agora que você já sabe instalar o Godot na sua máquina, já sabe abrir um projeto que a gente vai baixar lá no Ava, chegou finalmente o início onde a gente vai começar a colocar a mão na massa. A primeira coisa que você tem que entender, o primeiro fundamento que você precisa aprender para programar vão ser as variáveis, tá? Você precisa entender o que são as variáveis. Aqui no monitor, vocês estão vendo 4 caixinhas e eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma. Bom, primeiro, eu gosto de falar que uma variável ela é uma caixinha, tá? É uma caixa, igual você está acostumado a ter caixa na sua casa. Caixa de sapato, caixa para guardar bijuteria, caixa para guardar alguma coisa, tá? E quando você para pensar, por que você tem uma caixa? Por que você usa uma caixa no seu dia a dia? Normalmente para guardar alguma coisa, né? E para que serve? Por que você guarda alguma coisa? Normalmente porque você vai usar essa coisa mais tarde, né? Se você não fosse usar essa coisa mais tarde, você jogaria fora. Se você está guardando, é porque você pretende reutilizar esse produto, alguma coisa que você guardou lá, certo? E aqui na variável, no computador, vai ser o mesmo princípio. Você vai criar uma caixinha, tá? Uma variável, para guardar alguma coisa, certo? E por que você vai guardar essa coisa? Para utilizar mais tarde, tá? Então vamos olhar aqui. Ó, você tem aqui uma caixinha vermelha, onde você vai guardar uma informação. O que essa informação pode ser? Essa informação pode ser um número 10, por exemplo. Deixa eu tentar aumentar o tamanho da fonte aqui. 10. Não ficou muito bom, não. Aqui ficou bom. Você pode querer guardar o número 10. Você pode querer guardar a letra A. Você pode querer guardar uma palavra, seu nome, né? Você pode querer guardar a sua idade, por exemplo, 15, 16, 20, 40. Você pode guardar o nome de uma cidade, tá? Uma série de informações. Você pode guardar um preço de algum produto, por exemplo, R$12,99, tá? Qualquer tipo de informação você pode guardar nessas caixinhas, certo? E quando eu digo qualquer tipo de informação, é qualquer tipo de informação mesmo. Você vai ver que, conforme o tempo, você vai entender que existem diversos tipos complexos, tá? Coisas estranhas que você vai guardar dentro dessas variáveis. Só que para começar, a gente vai começar com valores padrões, tá? Valores básicos, que são esses 4 que vocês estão vendo aqui. O primeiro tipo é o tipo número. Então você vai poder guardar o número 10, o número 1. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, para você não achar que é um ponto, né? Pode ser o número 1, pode ser... Esse computador é complicado. Pode ser o número 0, tá? Pode ser o 1000, qualquer número. E números não redondos também, tá? 5, 4, 3. Qualquer número você pode guardar aqui. Desde que esse número seja inteiro, tá? Não pode ser número quebrado, não pode ser número fracionado. Só que a gente sabe que os números não são só positivos. Então você pode guardar também valores negativos. Você pode guardar o número -1, você pode guardar o número -10, você pode guardar o número -56, tá? Qualquer tipo de número inteiro você pode guardar nessa variável. E todas essas informações aqui, todos esses números, podem ser guardados em um tipo específico de caixa. Deixa eu te explicar. Quando você vai comprar um sapato, normalmente, você compra ele dentro de uma caixa, né? Um tênis, uma sandália, um chinelo, ele vem dentro de uma caixa mais ou menos, deixa eu ver se está pegando aqui minha mão, mais ou menos assim, né? Que caiba um tênis dentro, certo? Quando você vai comprar um produto grande, uma televisão, por exemplo, a caixa é um pouco maior, né? A caixa é bem grandona, dependendo do tamanho da televisão que você vai comprar. Aí eu te pergunto, seria possível vender um tênis dentro de uma caixa de uma televisão? Seria, né? Você poderia fazer isso, porque provavelmente devem caber 2 sapatos dentro de uma caixa de televisão. E você poderia vender, ao contrário, uma televisão dentro de uma caixa de tênis? Não, não poderia, né? Porque não vai caber. Uma televisão, normalmente, ela é bem maior que um tênis, então ela não vai caberia na caixa. Então você já percebe que você tem o primeiro problema aí, que é o problema do espaço, né? Ela não cabe, simplesmente não cabe um produto muito grande dentro de uma caixa muito pequena. E o contrário
apesar de caber um produto pequeno dentro de uma caixa grande, não é interessante você fazer isso, né? Por quê? Porque você está desperdiçando espaço. Imagina uma loja que tem caixas de televisão grandonas para guardar vários sapatos, né? Você vai estar desperdiçando muito espaço. Essa loja vai ter um monte de espaço onde poderia ter um monte de tênis, só que vai caber só um tênis porque a caixa é grandona, né? Então aqui na programação, as nossas variáveis vão seguir mais ou menos a mesma ideia. Então você vai ter um negócio chamado tipos de variáveis, ou seja, você vai ter caixinhas específicas para guardar informações específicas, tá bom? Nesse primeiro momento, vamos imaginar que esses números, essas palavras, essas informações que a gente vai gravar, têm tamanhos diferentes, tá bom? É um pouco mais complicado que isso, mas vamos fingir que uma caixa para guardar número tem um tamanho, uma caixa para guardar palavra tem outro tamanho e assim por diante, tá bom? Para começar, o primeiro tipo que eu vou te mostrar é esse aqui, que é o tipo chamado int, tá? Int vem de números inteiros, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, inteiros. E quais são esses números? Como mostrei para vocês aqui, pode ser o 0. Vou botar uma barrinha para separar aqui. Isso aqui não é 1 não, tá, gente? É uma barrinha. Pode ser o 1, pode ser o 5, pode ser o 578, tá? Pode ser o 1000. Então, podem ser qualquer um desses números inteiros. Como mostrei para vocês, também podem ser números negativos. Pode ser o menos 1, pode ser o menos 15, pode ser o menos 1225, tá? Qualquer número inteiro pode colocar aqui, tá bom? Existem números muito grandes que talvez não caibam, certo? Mas para o nosso dia a dia aqui nessas aulas que a gente vai usar, os números que a gente vai usar nessas aulas, eles vão caber perfeitamente, tá? Por enquanto, vamos focar nisso aqui, em números que a gente consegue lidar normalmente no dia a dia. O segundo tipo de variável, deixa eu apagar aqui, é parecido com o número inteiro, tá? Só que tem uma pequena diferença. Ao invés de pegar, estou olhando aqui para ver se está pegando certinho aqui. Ao invés de pegar números inteiros, você vai pegar números fracionários ou números quebrados. Então você vai ter aqui, por exemplo, o 1.4, tá? Você vai ter o 2.78, números quebrados, tá? Números fracionados. Você vai ter o 0.0, porque o 0.0, nesse caso, é um número fracionado, tá bom? Qual que é a diferença de 0 e 0.0? Ó, quando você tem um 0, o próximo número dele vai ser quem? 1. E o próximo número? O 2. E assim por diante. Agora, quando você tem o 0.0, qual que é o próximo número dele? Depende de quantas casas decimais você tem aqui, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, o próximo número dele poderia ser o 0.1, 0.2, tá? Se você tivesse duas casas decimais, qual que é o próximo número dele? 0.1, 0.2, tá? Isso aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem a diferença, tá bom? Do que é um 0 e do que é um 0.0. Da mesma forma, gente, tem o 1.0, tá? Tem o 10.0, opa, 10.0 e assim por diante. Então, números quebrados são diferentes de números inteiros, tá bom? Ele precisa de uma caixinha diferente, uma caixa de tamanho diferente. Outra coisa também que a gente pode colocar são números negativos. Você pode colocar menos 1.2, tá? Menos 1.26, tá? Qualquer número quebrado, sendo positivo, negativo ou 0, 0.0 nesse caso, é do tipo, a segunda caixinha que eu vou falar para vocês, ela é chamada de float. Float é um tipo de variável, tá bom? É um número fracionado. Vou colocar aqui, ó. Fracionados. Números quebrados, tá bom?
E aqui tem alguns exemplos, como eu coloquei ali em cima. 0.0, 1.2, 2.78, números negativos também. Menos 1.4, menos 0.258, tá bom? Então você já tem dois tipos diferentes aqui. O tipo inteiro, que é o int, e o tipo float, que é o fracionado, tá bom? Imagina, gente, eu não coloquei aqui, ó, mas imagina que você tem dentro dessa caixinha um valor, tá bom? Vou colocar o valor aqui, 14. Ó, tá aqui dentro, tá bom? Sempre que você cria uma caixinha, você guarda um valor aqui dentro. Aqui também, ó, vou colocar um valor aqui dentro. Vou colocar 0.25. Tá bom? Uma caixinha tem algo ali dentro. Tá? Quando a gente for para a prática, aqui, você vai entender melhor como funciona esse conceito de algo ali dentro. O terceiro tipo é o tipo que guarda texto. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a palavra Daniel, que é o meu nome. Tá? Diminui um pouquinho aqui, para a gente ficar sem espaço. Acho que dá para ler ainda, né? Ó, então você vai ter aqui Daniel. É uma palavra. Você pode ter também a palavra Ana Paula. Você pode ver que não é uma palavra, são duas palavras, tá? O Ana, espaço, Paula. Mas isso aqui é um texto só. Por mais que tenha um espaço, isso ainda é só um texto, tá bom? Você pode ter aqui, por exemplo, a letra F, certo? O que é a letra F? É um texto. É um texto de uma letra só, tá bom? Você pode ter aqui, por exemplo, um espaço. O que é o espaço? É um caractere. É como se fosse uma letra para o computador, tá bom? O computador, ele entende a letra A, a letra B, a letra C. Ele entende também o arroba, o asterisco, tá? Vários sinais que você tem aqui. E ele considera também o espaço como um caractere, como se fosse uma letrinha. Para ele não tem diferença, tá? O A e o espaço, para ele ocupa o mesmo espaço, tá bom? Claro que ele entende a diferença, porque ele vai mostrar coisas diferentes e tudo mais. Mas ele considera isso uma letra como outra qualquer, tá bom? Outra coisa também, você pode ter texto muito grande, tá bom? Eu estou colocando textos pequenos aqui só para ilustrar. Você pode ter, sabe o quê? 56. Você pode ter esse texto, 56. E você pode ficar na dúvida, ué, Daniel, mas você me falou que número não é texto. Você falou que o número é int, né? Vou tocar um sertanejo aqui. Isso aqui é um número, não é um texto. Depende. Depende se você está usando essa informação para fazer conta ou não. Por exemplo, quando você fala a sua idade para alguém, tá? A maioria de vocês aí que está assistindo esse vídeo tem na faixa dos 15 anos de idade, né? 15, 16, 14, no primeiro ano. Quando você tem a sua idade, 15 anos, por exemplo, para que você usa esse número? Né? Para contar. Contar desde que você nasceu. Então, quando você nasceu, você tinha 0. Depois teve 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Hoje você está com 15. Ano que vem, 16, 17. Então, você está usando essa informação para contar. Certo? Quando você usa essa informação para contar, para somar uma coisa com outra, por exemplo, eu quero somar a quantidade de colheres que eu tenho com a quantidade de garfos, tá? Para ver quantos talheres eu tenho ao todo, para ver se vai atender as pessoas que vão jantar em algum lugar da minha casa, uma festa que eu vou dar, por exemplo, certo? Então, você vai somar duas informações. Nesse caso, você precisa de um número. O número é importante. Mas, se os seus números não servirem para isso, talvez eles não sejam números, talvez eles sejam textos. Por exemplo, número de telefone. O número de telefone, vamos lá, vou inventar um número aqui, tá, gente? Não sei se é o número de alguém. 9999
0102. Tá? Isso aqui é o número de telefone. Vou colocar o 9 na frente. Tá? Só que isso realmente é um número, cara? Você faz conta com esse número? Imagina que você tem o seu número de celular, você tem um número de algum amigo seu, então são dois números. Quando você vai ligar para ele, você soma os dois números? Ó, vou somar um telefone com o outro, e ele vai dar uma bruxaria lá e a empresa de telefonia vai fazer essa ligação. Não é assim que você faz, né? Esse número, ele não funciona como um número, ele funciona como um código, tá? Então isso aqui é como se fosse um código. Só que esse código só usa números para o código. Tem vez que um código de alguma coisa pode ser, por exemplo, PA25. Às vezes é o código de algum produto, tá? De alguma sala, alguma coisa assim. Mas tem vez que o seu código é só um número. 301. O apartamento, por exemplo. O apartamento a gente usa um código, né? Para saber qual andar que é. E normalmente qual andar que é e qual apartamento que é. O seu CPF. O seu CPF, eles são só números, tá? Vamos ignorar o ponto e o tracinho. Mas o código mesmo é só os números que importam. E você não faz conta com esse CPF. Você não coloca um número a mais, um número a menos para saber alguma informação. Então isso é um texto, tá bom? E se você reparar aqui, quando eu escrevi todos esses valores, eu coloquei o que nele? Eu coloquei aspas, tá? E o que são essas aspas? Essas aspas são para dizer que essa informação é um texto, tá? Se você coloca isso aqui, ó, isso aqui é um número, tá? Peraí, andou aqui. Isso aqui é um número, é o número 301. Isso aqui não é um número, isso aqui é o texto 301, tá? Então toda vez que você for colocar uma palavra, um texto, uma letra, tá? Um caractere especial, um código, você vai colocar entre, andou de novo aqui, aspas, tá bom? Então vamos lá. Só conferir na gravação aqui. E qual que é o tipo dessa variável? A variável que guarda texto, ela se chama string, tá? Que é como se fosse linha, corrente, uma coisa encadeada em inglês. E eu vou colocar aqui, ó, textos para você não esquecer, tá bom? Vou colocar uns textozinhos aqui, ó. Vou colocar Daniel, como eu coloquei aqui. Vou colocar mais de uma palavra, por exemplo, Minas Gerais, tá? Vou colocar aqui a letra X, tá? E vou colocar também os caracteres, né? 56. Porque isso aqui é um texto. Beleza? E por último, deixa eu colocar aqui alguma coisa também. Olá. Acento também entra, tá, gente? Não coloquei acento aqui não, mas entra. E por último, nós temos um tipo, vou colocar o nome dele aqui já, conhecido como Boolean. E o que é Boolean? Boolean é conhecido como um valor lógico que nós temos, tá? Na programação aqui. O que é um valor lógico nesse caso aqui? É um valor que só possui dois possíveis resultados, tá? E quais são esses resultados? Verdadeiro ou falso. Então você vai criar uma caixinha, uma variável, que vai guardar uma informação. Essa informação pode ser true ou false, verdadeiro ou false, tá? Então nesse caso aqui, a gente só vai ter as opções true ou a opção false. Só um dos dois. Não dá para ser maybe, não dá para ser talvez, tá? É só ou é ou não é. Por enquanto, saiba que isso aqui existe. A gente vai usar isso aqui lá na frente. Por enquanto, vamos deixar só na cabecinha de vocês, no cantinho aí, tá bom? Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui true, ou seja, verdadeiro. Para quem não sabe inglês, gente, ó, true quer dizer verdadeiro e false quer dizer falso, né?
Se não souber é fácil, só lembra do false, que o false é muito parecido com o nosso, né, português. Então, gente, esses são os 4 tipos de variáveis que nós temos e é isso que a gente vai utilizar nessa primeira aula, tá bom? Ó, vou abrir o Godot aqui. Deixa eu ver se o tamanho da fonte está legal, acho que está, né? Vou aumentar um pouquinho mais, e se não couber depois eu dou uma encolhida. Vou deixar bem focado aqui pra gente não distrair. Olha só. Eu vou aproveitar essa aula também, essa aula vai ser um pouquinho mais longa, tá bom? Porque a aula inicial e é bem introdutória. As outras vão ser mais curtas, mais diretas. Mas essa primeira, eu tenho que passar algumas coisas importantes para vocês que estão começando, tá? A primeira coisa é, quando você for programar, a gente abriu aqui um projeto do Done Game, tá? No outro vídeo a gente explica como que isso acontece, como que isso é feito, aliás. Na programação, você tem que seguir muitas regrinhas, tá? Você vai ver que no seu dia a dia, você vai colocar um espacinho a mais e ele vai dar erro. Você vai colocar um pontinho no lugar errado e ele vai dar erro. Você vai esquecer uma aspas e ele vai dar erro, tá? O computador, gente, ele é muito preciso, tá? Para ele tem que estar funcionando tudo certinho. É diferente de cozinhar, por exemplo. Quando você vai cozinhar, você prepara o seu prato lá, hoje você põe um tantinho de sal. Amanhã, se você colocar um pouquinho a mais de sal, não vai ficar igual, mas talvez fique bom também, talvez fique gostoso. Aí depois de amanhã você coloca um pouquinho menos de sal. Ainda não vai ficar perfeito, mas ainda vai ficar gostoso, tá bom? E vai dar para você comer tranquilamente, com pouco sal, muito não, mas um pouquinho a mais de sal e com o sal perfeito. Para você errar o prato, você teria que colocar muito sal, tá? Ou você teria que colocar sal nenhum, por exemplo, em um prato que precisa de sal, tá? Ou você tem que deixar o bife queimar, o arroz queimar, tá? Mas se ele passar do ponto um pouquinho, não fica ruim, tá? Dá para comer tranquilamente. No computador não. No computador, se você errar, muitas vezes ele não funciona, tá? Ou às vezes ele funciona, só que vai dar o erro lá na frente, vai prejudicar uma série de situações. Uma transação financeira pode dar problema, alguém pode perder dinheiro, né? Alguém pode ser invadido, enfim, várias coisas podem acontecer. Acidentes podem acontecer, né? Se envolver máquina e tal. Então, eu quero que vocês se atentem a alguns detalhes, tá bom? Do Godot. Deixa eu te explicar como é que funciona a estrutura do Godot aqui, certo? Essa primeira linha, Extends Done Game, você não vai mexer, tá? Como você... Eu não vou explicar nessa aula o que é o Done Game, talvez depois eu faça uma aula para isso, tá bom? Mas se você está tendo essa aula aqui, você já sabe o que é o Done Game. É basicamente uma biblioteca que eu fiz que vai facilitar algumas mecânicas, não mecânicas, a incluir algumas coisas aqui. Então, para você colocar um boneco na tela, um personagem, para ele se movimentar, você talvez precisasse ali de 100 linhas de código para funcionar tudo certinho, tá? Com Done Game você consegue fazer isso em 2. Então é isso que eu estou fazendo. Tem a documentação aqui, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Quem já assistiu essa aula presencialmente lá na escola já sabe do que se trata, mas para quem está vendo pela internet aí, primeira vez, saiba que o Done Game é isso, tá bom? Uma biblioteca que vai ter vários recursos que tornam o aprendizado, na minha opinião, mais fácil, mais objetivo, tá bom? Então isso aqui se deixa do jeito que está. E olha só, você tem o que a gente chama de função. Duas funções aqui. Eu não vou te explicar o que são funções agora, é um tema relativamente complicado. Não complicado, mas ele exige uma aula só para isso. Que são isso aqui, ó, o func, o ready e o func process. Esquece esse process por enquanto, tá? O process vai ser lá umas aulas lá na frente. Por enquanto, vamos focar no ready. O que quer dizer ready? Pronto, em inglês, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. Sempre vai ter a palavrinha func, sempre vai ter esse underline aqui e o ready, os parênteses e os 2 pontos. Não mexa nessa linha, tá bom? Lá na frente você vai entender para que serve, você vai criar suas funções, mas por enquanto não mexa aqui. Você vai mexer só daqui para baixo, tá bom? Primeira coisa, você vai perceber que tem essa palavrinha PES aqui. Essa palavrinha PES, ela tá aqui só para não dar erro, tá bom? Depois a gente vai apagar ela. É porque se eu tirar ela, vai ficar vazio. E se tiver uma função vazia, dá erro. O nosso primeiro erro aqui, ó, ficou vermelhinho, tá? Toda função, gente, funciona como se fosse uma casinha, tá?
uma sala de aula, onde as coisas vão acontecer ali dentro. Você está na sua casa agora, você às vezes está na escola agora, está numa sala de aula. Tudo o que aconteceu ao seu redor, você fica sabendo, tá? Eu estou aqui, no meu escritório aqui, eu posso ligar o meu computador que está do lado, vocês não estão vendo, eu posso pegar meu celular, tá? Pegar o meu fone. Eu posso fazer várias coisas que estão aqui ao meu redor, tá bom? Então pensa no Ready como se fosse isso, um lugar contido onde você pode fazer suas coisas, tá bom? E se tiver vazio aqui, dá erro. Então eu preciso ter algum código. Como não tem código nenhum, eu coloco a palavrinha pass. Pass quer dizer passar adiante, tá? Repara uma coisa. O func, ele tá alinhadinho aqui, ó. Tá na primeira letrinha, tá? Quando você vai escrever um texto, você começa a escrever o texto aqui, ó. Certo? Ó, ele tá alinhado no cantinho. Igual quando você pega o seu caderno e vai escrever alguma coisa nele, você começa a escrever no cantinho, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, imagina que eu vou começar a escrever. Não sei se dá pra ver, tem uns quadradinhos aqui. Dá pra ver sim. Ó, eu vou começar a escrever bem no cantinho desse quadradinho, tá? Começar a escrever pra cá. Então, você vai começar no canto da folha, do papel. Aqui é a mesma coisa. Quando você vai começar a programar, tem o cantinho da tela, tá? E percebe que o F do func tá bem no cantinho. Se eu der um espaço aqui, ó, já vai dar erro, tá? Por quê? Porque tem que estar no cantinho, tá? Se eu colocar outro espaço, ó, não vai dar certo, tá? O func tem que estar no cantinho. E por que isso é importante? Porque todo mundo que estiver dentro do func não pode estar no cantinho. Se eu vier aqui no pass e colocar ele aqui, ó, vai dar problema. Vai dar problema por quê? Porque ele não está dentro do func. Quando você tem o func no primeiro espaço, tá? Alinhado no cantinho, e você tem o pass também, você está dizendo que esses caras aqui, eles estão no mesmo nível. Eu não estou dizendo que esse cara está dentro dessa sala, dentro dessa função, tá? E como é que eu faço para tornar o pass filho, digamos assim, do func? Você vai apertar a tecla Tab do seu teclado aí, tá bom? Ela fica em cima do Caps Lock ali. Quando você aperta a tecla Tab, ó, ele vai chegar um tantinho para frente, um tanto espaço. Isso aqui é importante, gente. Não dê espaço, tá? Não faz isso aqui não, ó. 1, 2, tá? Não dá um espaço, 2 espaços, 3, 4 espaços, tá? Porque se você fizer isso, você vai ter que dar espaço em todo mundo aqui, vai desalinhar. Dá para fazer? Dá, mas complica. Então a minha dica para vocês é, ó, vai apertando para voltar até chegar no começo. Ah, voltei demais, vou dar Enter. Quando você dá Enter, percebe que ele já ajusta para você, tá bom? Mas, se você tiver com algum erro aqui, ó, ele te fala o erro aqui embaixo, tá? Ó, esperando indented block after function declaration, ou seja, indentação. Sempre que você vê essa palavra indented, tá? Identado, indentação, o que é indentação? É isso aqui, ó. Tá? É alinhado de forma hierárquica, tá bom? Então, vamos apagar essa palavrinha PES aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar o print. Só confia em mim por enquanto. Ó, print, bem-vindo. O que esse print faz? Esse print serve para escrever mensagens na tela, tá? Então, olha só. Aqui embaixo, você vai ter uma área que a gente chama de área de saída. É aqui que vão aparecer, ó. O mouse está mostrando aqui, né? Tá mostrando aqui embaixo. É uma área de saída. Tudo que você mandar imprimir vai mostrar nessa área de saída, tá? Vamos testar aqui. Como que você testa no Godot? Lá na direita, onde está meu mouse, lá em cima na direita, tem esse play, tá bom? Como se fosse um play da play num filme, da play numa música. Quando você clicar nele, vai abrir essa janelinha. Por enquanto essa janelinha está vazia, a gente vai aprender a usar ela. E aqui embaixo, ó, apareceu o bem-vindo. Tá vendo? Então, quando eu escrevi bem-vindo aqui dentro do print, ele mostrou bem-vindo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu chamo o print, eu falo, ó, imprima. Imprimir quer dizer escrever, tá bom? Nesse contexto aqui. E eu coloco um parênteses, abrindo e fechando.
tudo que tiver dentro do parênteses vai aparecer escrito aqui embaixo. Tá? Então, se eu escrever outra coisa aqui, ó. Boa noite. Eu tô à noite aqui em casa. Quando eu testar, clica no play aqui, ó. Telinha vazia. Não se importe com ela por enquanto. Tem até uma moedinha aqui, ó. Boa noite. Tá? E se eu colocar um número, também dá? Vamos testar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deu. Então, por que você colocou, Daniel, aspas antes e não colocou depois? Olha só. Lembra que eu te falei que o int ele não precisa de aspas, né? Então, como isso aqui é um número, funciona tranquilo. Agora, se eu escrever boa noite sem aspas, ele não vai entender. Ele vai falar, cara, o que são essas letras soltas aqui? Não sei o que é isso. Tá? Na verdade, ele sabe o que é isso. Ele está achando que isso aqui é uma variável. Já a gente vai chegar nessa parte. Tá? Então, sempre que você quiser colocar um texto, você vai colocar entre aspas. Beleza? Então, vamos lá. Ó, por que eu te ensinei a fazer o print? A gente vai usar daqui a pouco. Vamos criar a nossa primeira variável. Tá? Como que você cria uma variável? Ó, lembrando, chega no cantinho, junto com o F lá do func, aperta Tab, ó, apertei, chegou para frente. Agora eu vou colocar a palavrinha var. O que var quer dizer? Var é variável, né? Variável. Vamos criar uma variável chamada nome. Por quê? Porque essa variável vai guardar o nome de uma pessoa. Tá bom? Ó, quando eu crio aqui var nome, é como se eu tivesse vindo aqui e dado nome para uma caixinha. Vou chamar isso aqui de idade, por exemplo. Vou mudar a cor para você identificar. Então é como se essa caixinha agora tivesse um nome, tá? Essa caixinha tem qual nome? Idade. Toda vez que eu falar, pega lá o valor que está dentro de idade para mim, o computador vai lá, procura todas as caixas que ele tiver, e tem muitas, ele vai procurar uma caixinha chamada idade. A hora que ele achar, ele vai trazer para mim o que está dentro. E o que está dentro? 14. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Estou criando uma variável chamada nome, uma caixinha chamada nome, e dentro dela, vou colocar um igual, tá? Eu vou colocar um valor que vai ser, por exemplo, Bruno. Porque tem um aluno chamado Bruno, tá? Beleza, o que eu fiz aqui? Criei uma caixinha. Vou mostrar para vocês. É como se eu tivesse pegado uma caixinha azul, tá? Ó, vou escrever aqui nome, que é o nome dessa caixinha. É isso que eu estou fazendo lá no código, tá, gente? E dentro, eu estou escrevendo Bruno. Faltou maiúsculo aqui. Como se fosse isso. Ficou um pouco pequena a caixinha, vou aumentar ela aqui. Adriano, mas você pode aumentar a caixinha? Vamos fingir que pode. Só para caber aqui. Só para fins educacionais. Tá? Então é isso que eu fiz, gente. Eu criei uma caixinha chamada nome. E dentro dessa caixinha eu coloquei uma informação. O texto Bruno. Toda vez que eu pedir para o computador, computador, pega lá o valor da caixa Bruno, da caixa nome para mim, ele vai lá procurar o tanto de caixa, achei. E vai trazer, tá lá dentro é Bruno. Aí eu, obrigado. E vou escrever Bruno. Tá bom? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está criando uma variável chamada nome e está atribuindo, esse igual quer dizer atribuir, tá? Está atribuindo o valor Bruno. Tá? Para simplificar, eu vou explicar aqui de uma forma, uma linguagem própria, normal que a gente usa aqui, tá? Linguagem natural. Ó, criando uma variável chamada nome que possui o valor texto, né? Bruno, de novo saiu
Bruno dentro dela. Beleza? E o que é essas linhas que você botou aqui, Daniel? Bagunça é essa? Ó, isso aqui é um hashtag. O hashtag ele serve para comentar. O que é comentar? Comentar é você colocar uma linha no seu código que o computador vai ignorar. Isso aqui serve só para você mesmo, tá bom? Para você conversar com você mesmo do futuro. Você vai ver que com o tempo você vai ter um código com 100 linhas, 200, 1000, 50 mil linhas de código, tá? Tem projetos que são gigantescos, gente, tá bom? E aí, muitas vezes, você ou as pessoas que estão mexendo no código deixam comentários para explicar o que está acontecendo, tá bom? Às vezes é alguma coisa complexa, às vezes é um bloco de código, são várias linhas que fazem, todas juntas fazem uma ação específica, então em vez de comentar cada uma, ele só fala assim, ó, captura uma foto pela câmera. E aí tem lá 20 linhas que fazem toda a captura. Mas você não precisa olhar, você precisa olhar, é aqui que ele captura a foto do usuário pela câmera do celular, por exemplo. Tá bom? Então você tem aqui, toda vez que você quiser comentar um texto, tá? Você coloca um hashtag e coloca o texto na frente. Outra coisa legal também, se você segurar o Ctrl do seu teclado e apertar o barra, ele comenta ou descomenta. Então, às vezes você tem muita linha que quer comentar tudo, ó, quero comentar tudo isso aqui. Ctrl barra. Para descomentar a mesma coisa, tá? Seleciona Ctrl barra. Vamos criar então outras variáveis. Ó, var idade. Idade é um número, né? Se é número, não tem aspas. Bruno vai ter 15 anos. Var altura. Qual que vai ser a altura do Bruno? O Bruno tem 1,68. Ó, outra coisa importante, gente. Quando você for para o código e você quiser colocar um número quebrado, lembra qual é o número quebrado? Float, tá? Você não coloca vírgula. Não é 1,68. Ele está dando erro aqui, ó, mostrou. Ele encontrou a vírgula, não está esperando vírgula. É 1,68. Tá bom? E por último, eu não vou colocar variável booleana agora não. Vou colocar aqui, por exemplo, mineiro. Você nasceu em Minas Gerais? True. Tá? A gente vai usar isso aqui agora não. Beleza, então eu tenho aqui, gente, 4 informações. Tá? O nome, a idade, a altura e se ele é mineiro ou não. Vou imprimir uma dessas informações aqui, ó. Print. Se eu quisesse mostrar o boa noite, olha o que eu faria. Só para relembrar vocês, tá? Boa noite. Vamos testar aqui. Boa noite. Certo? E agora? Como é que eu faço para mostrar essa variável? Nome, idade, altura. É simples. Basta você... Peraí, aqui. Basta você colocar aqui, gente, dentro do parênteses, o nome da variável. Então, se eu escrever nome aqui, o que ele vai escrever para mim? Vai escrever a palavra nome? Vamos testar? Não. Não escreveu a palavra nome. Escreveu o quê? Bruno. Por quê? Porque quando eu falei para ele, imprima nome, não tem aspas, tá? Se eu colocar aspas, vai imprimir o quê? Vamos testar. Nome. Vai imprimir a palavra nome, tá bom? Agora, se eu tirar aspas, ele não está imprimindo a palavra nome mais. Ele está imprimindo o quê? A variável chamada nome, tá bom? Então, com isso aqui, você já consegue pegar o que está dentro da variável nome. Então, ó, quando eu coloco isso aqui, ele vai lá no computador, procura as caixinhas e achou a caixinha. Opa, achei, essa aqui, ó. O cara deve estar querendo imprimir o que está dentro dela. Ele vai devolver o quê? Bruno. Então, ó, quando eu testar, Bruno. E se eu quiser imprimir, por exemplo, a idade da pessoa? Print. Opa,
idade. Ou seja, só ver se está certinho aqui. Ou seja, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar a palavra idade? Não. Vai mostrar quanto vale idade. Idade vale quanto? 15. Tá bom? Então, não importa o tipo da variável. Certo? Se ela existe, ela tem um valor, eu consigo pegar o que tem dentro dessa variável. Beleza? Ó, vamos continuar com mais alguns exemplos de variável aqui. Primeiro, criar uma variável chamada sobrenome. E aí eu vou falar que o sobrenome do Bruno é Silva. Tá? O que eu posso fazer então? Eu posso criar uma variável chamada nome completo. Ó, var nome completo. E aqui eu preciso falar uma coisa para vocês. Repara que eu estou colocando o nome que eu quiser na variável. Vamos chamar de nome, idade, altura, mineiro, sobrenome, nome completo. Só que aqui no nome completo eu usei esse underline. Tá? Por quê? Porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Nome completo. Eu não posso colocar espaço. Porque se eu colocar espaço, são duas variáveis. Ele está esperando um nome, um texto só. Tá? Ah, Daniel, então eu posso colocar aspas? Pelo amor de Deus, não. Tá? Porque aí, isso aqui é um texto. Você não quer um texto, isso aqui é um nome da variável. Tá? Então, ó, regrinhas para nome de variável. Primeiro, não pode ter espaço. Segundo, não pode ter caractere especial, a não ser o underline. Tá? Não pode colocar tracinho, não pode colocar circunflexo, tá? Não pode colocar nada disso. Ou você coloca tudo junto, nome completo, ou você coloca o underline, tá? Outra coisa, pode ter letra maiúscula, tá bom? Ó, você poderia fazer isso aqui, nome completo, tá? Não recomendo você colocar letras maiúsculas em variáveis, tá bom? Lá na frente você vai ver que existem algumas convenções, algumas regras que as pessoas seguem, e aí não é legal você colocar. Pelo menos não na primeira letra, tá bom? Aqui o pessoal costuma colocar às vezes. Se você não quiser colocar assim, ó, underline, você pode fazer isso aqui. Isso aqui é muito usado, tá bom? Chama camel case, que é como se fosse regra do camelo. Por que tem o camelo? Porque o camelo tem a corcova, né, que vai subindo. Então, ó, nome completo do aluno. Você pode fazer uma variável assim, tá bom? Você pode fazer tudo minúsculo também? Pode. Mas aí vai ficar meio... Peraí, arrastei aqui. Vai ficar meio difícil de ler, tá bom? Outra coisa, a variável não pode começar com um número. Então você não pode fazer isso aqui, ó. Nome. Isso dá erro, tá? Mas você pode fazer o contrário. Nome 1, nome 11, nome 2, nome 3. Isso pode. Não pode começar com um número, tá bom? O número no meio também pode. Nome 2 completo. Tá? Não sei por que você faria isso, mas escrevi errado aqui, completo. Então vamos lá. Nome completo. E eu vou colocar o nome completo da pessoa. E agora eu vou te ensinar a primeira operação, tá? Entre variáveis, que é o que a gente chama de concatenação. O que é concatenação? Quer colocar aqui, ó. Concatenação. Ó, concatenação é você juntar dois ou mais pedaços, tá bom? É colar um no outro, tá? Vou falar o juntar que fica mais fácil de entender. Então eu vou juntar o nome com o sobrenome, tá? Eu vou juntar essa peça com essa peça. Para isso eu preciso colocar um sinalzinho aqui. Qual que é esse sinalzinho? O mais. Esse mais, ele corresponde a o concatenar, o juntar. Então vamos testar?
Vamos dar um print aqui. E vamos imprimir dessa vez o nome completo. Vamos ver o que ele vai mostrar? Bruno Silva. Tudo junto. Ué, Daniel, mas por que ficou tudo junto? Porque foi o que eu mandei ele fazer. Eu mandei juntar as letrinhas de Bruno e eu mandei ele juntar as letrinhas de Silva. Ele fez exatamente o que eu pedi. Perfeito. Tá? Ah, mas se eu quisesse colocar um espaço? Ó, cara, você pode colocar aqui no Bruno. Tá bom? Daria certo? Opa, daria certo. Ou você poderia colocar antes do Silva. Dá no mesmo, concorda comigo? Ó, Bruno, depois ele vai juntar com espaço Silva. Vamos testar? Deu certo. Você deveria fazer isso? Não, não deveria, tá? Porque, em geral, o que você quer guardar no sobrenome? Só Silva. Você não quer guardar espaço Silva. Não quer guardar Silva espaço, tá? Se você quiser ordenar isso depois, ordem alfabética, se você tiver um espaço aqui, você vai ter problema. Porque o espaço vai aparecer antes de todo mundo, tá bom? Então, o ideal, gente, é você guardar só o que você quer na variável. Uma coisa que eu esqueci de falar também, gente, é que a variável guarda só um valor de cada vez. Não dá para colocar dois números aqui, tá? Não dá para guardar dois números aqui, dois textos aqui, dois valores booleanos aqui. Ué, Daniel, mas aqui tem 3 letras. Mas é um texto só, tá bom? É diferente se eu tivesse isso aqui, ó. Olá e oi. Isso aqui são 2 textos, tá bom? É diferente de ter letras, mais de uma letra num texto só. Tá. Então, ó, o que eu recomendo você fazer nesse caso para resolver? Concatenar um espaço. Ó, eu vou juntar 3 pecinhas. Eu vou juntar o nome, eu vou juntar um espaço em branco e eu vou juntar o sobrenome. 3 peças. Cada vez que você quer juntar as peças, você coloca um mais aqui, ó. Juntou o nome com espaço e juntou o espaço com sobrenome. Vamos testar? Bruno Silva. Beleza? Ó, gente, é a mesma coisa vocês, tá? Imagine que você tem aí 2 amigos. E você quer tirar uma foto junto, vocês 3 assim, de mão dada. Mãos dadas, por exemplo. O que você vai fazer que aparecer os 3 na foto? Fica um amigo aqui, você no meio, o outro amigo. E aí você dá as mãos aqui pra ficar legal, todo mundo de mão dada. Tá? Nada a ver isso aqui, né? Mas vocês entenderam a ideia, tá bom? Mas use esse sinalzinho para lembrar. Ou se eu vou juntar com uma pessoa do lado, eu vou dar a mão para ela e a gente vai ficar junto. Concatenar, juntar. Tá bom? Beleza. Última coisinha sobre variáveis que eu quero mostrar para vocês nessa aula, que já está longa, é o seguinte. Você só pode concatenar se você tiver texto dos 2 lados. Tá bom? O nome é que tipo de variável? Texto. String. O espaço é o quê? Texto. String. Ó, o sobrenome é o quê? Texto. String. Então você está juntando um texto com um texto. E aqui você está juntando um texto com outro texto. Perfeito. Agora, e se eu quiser juntar um texto com um número? Dá para fazer isso? Vamos ver. Vou criar uma variável e vou chamar ela de mensagem. MSG, tá? Isso aqui é mensagem mesmo. Mensagem. E aí essa mensagem vai ser o seguinte, ó. Bruno tem tantos anos de idade. Beleza? Olha só. Então eu vou juntar o seguinte, ó. Bruno. O Bruno tá onde? Na variável nome. Espaço tem, por exemplo, 15
Não, vamos fazer o seguinte, ó. Tem idade anos. Olha aqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 4 pecinhas, tá? Uma pecinha, 2 pecinhas, 3 pecinhas, 4 pecinhas. Tá? Tá aqui, ó. Então eu vou juntar 4 pecinhas para formar uma frase só. Perfeito, funciona tranquilamente. Só que o problema é, que tipo que é nome? Primeiro vamos testar, só para você ver o que vai acontecer. Mensagem. Ele tem que mostrar, Bruno tem 15 anos. Tá? Deu erro. Ué, por que deu erro? Porque eu falei para vocês. Ó, aqui embaixo vai mostrar operador inválido com string e int. É o que eu falei para vocês. Ó, gente, quando dá erro, se você quiser parar, lá em cima, ó, você vem aqui e clica nesse quadradinho, tá? Que é como se fosse um stop. Para parar a música, parar filme, tal. Clica no stop, ele volta ao normal. Olha só. Ele falou que ele não consegue juntar um texto com um número. E é exatamente o que eu falei para vocês. A concatenação só funciona se você tiver texto e texto. Vamos ver os pedacinhos que eu tenho aqui, ó. Texto e texto. Então esse mais vai dar certo. Concatenação vai dar certo aqui. Aqui eu tenho texto e int, número. Tá lá. E não vai dar certo. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho int e texto. Então eu não consigo fazer esse cara aqui juntar com esse. Tá? Porque o que é o mais para o número? É soma, não é juntar. Quando você tem dois números, tem o número 10 mais 15. O que você vai ter aqui no final? Você vai ter 25. Né? E se você tem boa noite aqui, coloquei errado, você vai ter o que aqui de resposta? Boa noite. Eu não coloquei espaço aqui, mas você entendeu, né? Então, quando você tem dois textos, você tem uma frase com os dois textos. Quando você tem dois números, você tem uma soma. E quando você tem os dois? Ele não sabe fazer. Ele está certo. Então, o que você tem que fazer? Sempre que você tiver uma situação onde você quer juntar um número com um texto, você primeiro vai transformar esse número em texto. E como você faz isso? Usando o str. Olha só. str vem de quê? De string. Tá? Por isso é importante você saber os três nomes. Tá? Int, float e string. O boolean também, mas boolean a gente vai falar sobre isso mais tarde. str idade. Quando você faz isso, você pegou o número 15 e fez virar o quê? O texto 15. Tá? Como se fosse isso. Por que você não coloca aqui direto, Daniel? Porque é um número. Eu tenho que guardar como número. Ano que vem esse cara vai fazer aniversário, então eu vou ter que somar um valor. Então eu quero manter ele aqui. Mas na hora de escrever, eu quero que ele vire um texto. Vamos lá? Bruno tem 15 anos. Agora deu certo. Tá? E você pode converter outras informações também, tá, gente? Ó, vou fazer um exemplo para vocês. var código. O código vai ser 456. Esse teclado está diferente do que eu estou acostumado aqui. 456. Tá? Se eu quiser somar o código, ó, resultado igual a código mais 100. O que vai acontecer? Quanto que é 456 mais 100? Vamos ver? Ele não sabe fazer essa conta. Porque isso aqui não é um número 456. Isso aqui é o texto 456. Então eu vou fazer o quê?
Isso aqui é um texto, não é? Eu quero somar o texto com o número. Então, eu tenho que fazer o texto virar número. Como que eu faço isso? Int. Então, agora ele vai transformar esse código nisso aqui, ó. 456. Tá bom? No número 456. Agora vai conseguir fazer a conta, ó. 556, né? Que é 556, a soma total. Beleza? Nossa, Daniel, então ele consegue transformar qualquer texto em número? Tá vendo a bagunça, né? Se eu vim aqui e colocar um outro código, isso aqui é interessante, tá, gente? Vou mostrar uma coisa para vocês também, ó. Eu posso trocar o valor da variável. Por que que ele chama variável? Porque o valor vai variar, não é um valor fixo. Então eu vou mudar o valor do código agora para XYZ. Duas coisas que eu quero que você aprenda aqui. Primeiro, eu não coloquei a palavra var de novo. Sabe por quê? Porque eu já tenho uma caixa chamada código. Se eu colocar var de novo aqui, o que vai acontecer? Erro. Ele vai falar para mim o seguinte, ó, cara, já tem uma variável chamada código. Então, você não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Isso é bem importante, tá bom? Então, se eu já tenho a variável código aqui, basta eu chamar a variável código, tá? Usar a caixa que eu já tenho. Pô, toda vez que você vai guardar uma meia na sua gaveta, você tem que comprar a gaveta nova? Toda vez que você vai guardar a colher, o garfo, a faca na gaveta da sua cozinha, você tem que comprar a gaveta? Ou você comprou uma vez só? Né? Então, pensa nisso, tá? Primeira vez, acabei de me mudar, vou comprar uma gaveta para guardar os meus talheres. Você vai lá e compra a gaveta. Vai usar a gaveta? Pô, mano, só abre a gaveta e guarda. Tá? Essa é a ideia. Então, ó, mudei aqui, código XYZ. Tá bom? Ó, vou mandar imprimir aqui. Se eu mandar imprimir o código... Opa, tá certo. XYZ, perfeito. Mas vamos transformar isso aqui em int, ver o que acontece? Zero. Como assim zero? Ué. Existe esse número XYZ? Não. Então ele fez virar o número zero, que é o número que não vale nada para ele. Tá bom? Você também pode fazer virar float. É a mesma coisa, tá, gente? Só que ele vai virar o valor 0.0. Ok? Então essa primeira aula é isso. Essa aula foi bem extensa. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Não estou vendo. 1 hora de aula, praticamente. As outras vão ser bem mais curtas, tá? Prometo. Mas como eu disse para vocês, é uma aula introdutória com um assunto muito base. A gente precisa entender como funcionam as variáveis, tá? Você precisa seguir as regrinhas do Godot. Você não pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vai dar erro, tá? Não pode dar espaço até arrumar. Vai dar erro. Você tem que vir aqui, lá na primeira letrinha, e apertar o Tab para ele alinhar. Tá bom? Vocês vão se acostumando com a ideia. E treinar, gente. Tem que treinar. Não adianta assistir esse vídeo no celular sentado na cama e não digitar junto, não fazer teste, tá? Senão não aprende. Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima aula.